Olá, aqui é Edgar Show aqui uma vez mais. Nesta lição eu quero falar sobre três classes de pessoas. A questão é assim, quando o assunto é dinheiro, nem todos nós gastamos o dinheiro do mesmo jeito. Nem todos nós tratamos o dinheiro da mesma forma. Existem várias formas, porque existem três pilares fundamentais para para a nossa relação com o dinheiro, que são aquilo que são a nossa mentalidade e as nossas crenças e os nossos hábitos. Esses três pilares são eles que influenciam diretamente na nossa forma de lidar com o dinheiro. Então, a nossa relação com o dinheiro depende muito destes três pilares, da nossa forma de pensar relativamente ao dinheiro, das nossas crenças, o que é que nós queremos, como é que nós vemos o dinheiro e os nossos hábitos, que é a questão comportamental. É por isso que disse que nas finanças pessoais, conhecimento 20% conhecimento, 80% comportamento, 80% hábitos. E como já deve saber, os hábitos são a coisa mais difícil de mudar. Diz por aí que pesquisas mostram que leva no mínimo 21 dias para alterar ou para mudar um hábito. Então, no entanto, com base nisso, existem aqui três classes de pessoas. É verdade que essas três classes, esses grupos de pessoas, a sua forma de usar e de se relacionar com o dinheiro está associada naturalmente a esses três pilares: a sua mentalidade relativamente ao dinheiro, as suas crenças, assim como também aquilo que são os seus hábitos financeiros. Esses é que levam ao que fazem ou contribuem com que cada um de nós esteja onde esteja em termos desses três grupos de pessoas ou em termos dessas três classes, ok? Então, a primeira classe que eu gostaria de partilhar consigo é a classe pobre. A classe pobre, naturalmente, já deve saber qual é onde está a maioria da população mundial. A maioria da população mundial é pobre, ok? E infelizmente ela reside no nosso quintal. Onde que é o nosso quintal? Onde nós vivemos, na nossa proveniência, aqui em África, na América do Sul, na partes da Ásia, ok? A maioria da população global é pobre. É pobre. Pertence a esta classe aqui, ok? Pertence a esta classe aqui. Então, como eu já disse, tem uma relação onde a sua posição de pobreza está associada à combinação desses três fatores que são a sua mentalidade relativamente ao dinheiro, as suas crenças e também os seus hábitos financeiros, ok? Então, a classe pobre tem uma forma específica, típica e peculiar de se relacionar com o dinheiro. E porque ele é pobre, eu costumo dizer que o problema do pobre não é dinheiro, ok? Porque o pobre não tem dinheiro. Percebe? Então, o pouco que o pobre tem, tudo quando ele faz é pegar naquele dinheiro para fazer o quê? Para pagar as contas. Ok? É tudo quanto ele faz, porque ele tem muito pouco dinheiro, percebe? Em virtude da sua pobreza. Porque, aliás, a questão de pobreza nós temos que redefinir, porque pensamos que muitas vezes a pobreza é a ausência de dinheiro. Não, a pobreza não é a ausência de dinheiro. A ausência de dinheiro é um sintoma, é um dos sintomas da pobreza. Não é pobreza como tal, ok? Porque geralmente o que acontece com o pobre não tendo dinheiro, ok? O pobre pode até ter muito dinheiro. Se tu colocas, calhar a melhor forma de explicar isso é assim: coloque muito dinheiro nas mãos do pobre e você verá o que vai acontecer, ok? Coloque muito dinheiro, dê 1 milhão de meticais, dê até 1 milhão de dólares ao pobre, ok? Olha, abundam por aí estatísticas mostrando que a maioria daqueles que ganham, das pessoas que ganharam na loteria, os famosos jackpots e os milhões seja de meticais, de dólares ou qualquer que seja a moeda, voltaram ao estado pior com, comparativamente àqueles que se encontravam antes de terem ganho na loteria. A questão aqui é porque é que eles voltaram ao estado pior. Anda, porque muitas vezes nós dizemos que pá, se a pessoa ganhou, se tem 1 milhão, 2, 5, 3, 6, 10 milhões de dólares, então dizemos que essa pessoa é um milionário. Mas não é, essa pessoa só tem milhões, mas não é milionária, porque milionário é um estado mental, é um estado da sua mente, é a sua situação aqui, porque tu podes não ter dinheiro. Se a sua mente é de uma pessoa, é de milionário, tu vais saber como criar, tu vais saber como gerar renda. Está a perceber a diferença aqui? Então, a essência, a questão do pobre não é a ausência do dinheiro.
ok? Não é dinheiro. Então, é por isso que o pobre tem um certo comportamento com dinheiro. A única coisa que o dinheiro, quando tem muitas vezes o pobre tem muito pouco dinheiro, em virtude do seu estado de pobreza, então ele não é capaz de gerar mais do que aquilo que tem, que é tão pouco que só serve para pagar contas, que só serve para alimentar. Na verdade, o pobre vive da mão para a boca. Ok? O pobre vive da mão para a boca. O dinheiro entrou, pagou as despesas e fica braços cruzados à espera da próxima fonte, do próximo salário, à espera da próxima fonte de renda de onde ela for a chegar. Ok? É verdade que há vários níveis de pobreza, não é? Então, eu estou falando aqui pobreza no sentido normativo, normal, não aquela. Temos a pobreza absoluta, que essa gente nem tem como, até nem tem como começar ou por onde iniciar. Não tem nada, praticamente. Não estou me referindo a esse nível de pobreza, mas estou me referindo à pobreza aquele que sai, vai trabalhar normalmente e ganha algum dinheiro e simplesmente o que é que faz? A única coisa que faz, ou para a única coisa que aquele dinheiro, que aquele valor serve é para fazer o quê? É só para alimentá-lo. É só para, por exemplo, ele ser capaz de ter um teto sobre a sua cabeça e pagar as contas para que amanhã possa ir trabalhar novamente, para que amanhã ele possa ganhar o seu pão novamente e ter dinheiro para poder se alimentar e assim a vida continua até que a morte chegue, ok? A não ser que alguma coisa mude aqui. Lembre-se, com os pobres, a mudança não acontece fisicamente, acontece aqui. Tem que haver uma alteração, tem que haver uma metamorfose mental, tem que haver uma reestruturação mental para que possa sair daquele estado de pobreza e para um estado de riqueza como tal, riqueza que vai lhe permitir com que veja uma multiplicidade de possibilidades de poder gerar renda, para que saia daquele estado de escassez, porque é isso mesmo, a pobreza é essa mentalidade de escassez, para que possa transitar desse estado de escassez para uma mentalidade de abundância. É isso que vai lhe possibilitar, que lhe possibilita, que lhe permite com que possa começar a enxergar várias ou inúmeras possibilidades de poder gerar renda. Dá para perceber? Então, é de gerar renda, mas não só gerar renda, mas também reter. Porque em finanças pessoais, quando nós falamos de educação financeira, a ideia não é simplesmente gerar renda, mas ou não é quanto tu ganhas, é quanto tu retens daquilo que tu consegues ganhar. Então, essa é que é a essência, reter, porque é a retenção que vai nos ajudar a multiplicar. Porque aqui não é reter pelo simples fato de reter, nós estamos a dizer aqui que, olha, deves poupar. Porque poupar por si só não leva a lado nenhum, mas nós poupamos com um objetivo específico, retemos para que possamos pegar aquilo que nós retemos e torná-lo mais, multiplicá-lo. Nós queremos gerar mais renda com aquilo que nós separamos e colocamos de lado. Porque a questão da pobreza, o pobre não permite pensar desse jeito porque não há espaço para isso. A mentalidade, o espaço, ou a massa cinzenta do pobre está simplesmente, ela está simplesmente caracterizada ou está simplesmente ocupada com o que eu vou comer amanhã. Já perceber? Então, esse é o pobre. O pobre simplesmente usa dinheiro para pagar as contas e terminou tudo. Depois temos a segunda classe, que é a classe média. A classe média, como eu tenho dito sempre, é a classe equivocada, como me entristece. Tchus! Yeah. Até me cansa só de falar da classe média, mas essa é a classe equivocada. Provavelmente, se você está assistindo, você está escutando, você está acompanhando esta lição, ou estas lições que eu estou aqui a partilhar consigo, há uma possibilidade de você pertencer a esta classe. A classe média, contrariamente ao pobre, a classe média, em termos de mentalidade, já é completamente diferente, porque ela sabe como ganhar dinheiro, ela tem competências, ela tem formas, ela conhece aquilo que nós dizemos na gíria popular, conhece os ways, os mecanismos da geração de renda. O problema da classe média não é falta de conhecimento, porque conhecimento a classe média tem. É por isso que permite com que isso é que permite-lhes sair da classe da pobreza para esta. Percebe que esta aqui é a corrida e a luta do pobre é sair, é se extrair daquela zona de perigo, da pobreza, do quintal da pobreza e transferir-se, haver uma transmutação, uma mobilidade para esse realm, para esse espaço que chama-se classe média. Classe média porque está entre a pobreza e a riqueza. Então lembre-se que nesta classe há duas
possibilidades de ir para outro lado ou para cair também. Então a classe média tem conhecimento, tem competências, tem habilidades, então sabe ganhar dinheiro. O problema da classe média não é falta de dinheiro, muito pelo contrário, a classe média tem dinheiro. O problema da classe média é como ela usa o dinheiro. A classe média gasta mal o dinheiro que tem. O que a classe média faz? A classe média usa o seu dinheiro e gasta em passivos. E nós já falamos, eu já falei numa lição anterior sobre o que são ativos e o que são passivos. E passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. É o que a classe média gosta de fazer. Porque a classe média gosta de mostrar, tem dinheiro. Na verdade, mas veja só, é assim, toda economia precisa de uma classe média para desenvolver. O que torna uma economia robusta é a robustez de qualquer economia depende do tamanho ou da dimensão da sua classe média. Porque uma economia sem, ou uma sociedade, uma economia sem uma classe média robusta, essa economia não vai crescer. Porque a classe média é aquela que tem dinheiro para gastar. Então, porque o que torna uma economia robusta, rica e por aí em diante é a circulação de dinheiro. Para que o dinheiro circule, tem que haver quem gasta. Está a perceber? E quem é que gasta? Quem gasta mais no todo não é o pobre, porque o pobre não tem dinheiro para gastar. É a classe média. A classe média tem dinheiro. E o que a classe média faz? Gasta. Gasta e gasta. Festa de arromba aqui, está a perceber? Tudo que você vê de lindo, todo tipo de publicidade que você vê, tudo aquilo está concentrado o objeto, como com foco de laser, o objeto aqui, o alvo, ok? O alvo a atingir é a classe média, porque é esta classe que tem dinheiro para adquirir esses passivos. Seja comprar mais um carro, ou passar mais umas férias ali, para fazer mais isso. Tudo isso é para a classe média. Olha, é uma festa de arromba, acredita em mim. É uma festa de arromba para os bancos comerciais com os seus produtos financeiros macabros. Eu chamo isso, é assim como os apelidos. Os banca comercial, não sou amiga dela. Os seus produtos financeiros macabros, que são os que chamam-nos de empréstimos de habitação, empréstimo automóvel, empréstimo de. Eles têm lá também o empréstimo de consumo com taxas de juro elevadíssimas. Para quem que são todos esses empréstimos? Para uma classe, assim, para a classe média. Quem vai buscar esse dinheiro é a classe média. As bancas, por isso todos os nossos bancos todos os anos a declararem lucros tremendos. Por quê? É uma classe média que consome, consumista. É o que a classe média faz. A classe média só gasta dinheiro. Então, todo o dinheiro que ela recebe é para gastar. Então, por que ela gasta? Não, porque há mais de onde veio aquilo. Então, não há problema, eu vou gastar, eu vou me endividar. Vai perceber? Porque de onde este dinheiro vem? Há mais, não há problema. Eu posso importar mais uma viatura. Não há porquê. Eu posso ir ao banco, pedir emprestado dinheiro, eles vão me dar, porque eles já viram o meu salário, sabem quanto dinheiro entra na minha conta e sem problema. Dinheiro sem entrar, quanto dinheiro entrar, mais vou gastar. Esse é o comportamento típico da classe média. E a classe média está condenada ou a permanecer aí ou a cair na pobreza. Por quê? Porque se ela perde a sua fonte de renda principal, a classe média cai. Pimba! Está a perceber? Estar na classe média é um perigo. É um perigo, porque muitas vezes o pessoal da classe média nem pensa, e muitas vezes se pensa termina aí, porque ela nem sabe como multiplicar, ok? Como criar primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta fonte de renda para que possa sair da zona de risco. Ele nem se apercebe que está na zona de risco. Olha, não faz ideia das histórias e histórias. E por causa daquilo que eu faço, que eu sou educador financeiro, tem muitas histórias dos meus alunos que contam-me várias histórias, ok? Tanto da parte deles mesmos, daquilo que passaram, e de pessoas que elas conhecem. E praticamente, porque eu sou educador financeiro, estudo muito sobre isso, vejo muitas histórias de várias partes do mundo. É muito triste, não é algo para a gente se rir. É triste, mas muito triste a situação em que muitos se encontram na classe média. A classe média é a classe mais endividada. Naturalmente, é a classe mais endividada. Os pobres não têm como se endividar. Já perceber? É a classe endividada. Ela é por isso que eu chamo da classe equivocada. Porque ela pensa que porque tem dinheiro, tem dinheiro.
Ela pensa depois que está tem dinheiro a entrar, seja do seu salário ou porque elas têm uma fonte de renda, eles são, conta própria. A classe média é essa. Essa é uma classe de assalariados e também trabalham a conta própria. O que é ter um empreendimento, abrir um negócio e por aí em diante. Essa é a classe média. Deve saber, tem dinheiro, está a entrar dinheiro, então eu posso curtir, posso comprar o primeiro, segundo carro, posso ir fazer um empréstimo para isto, para aquilo e para lá. A classe média comporta-se desse jeito. Uma classe indisciplinada financeiramente. Financeiramente indisciplinada. E não sabe que o dinheiro que está a entrar é para comparativos. Ela não compra ativos. Então, naturalmente, com algumas exceções. Aliás, os que estão na classe média e que transitam da classe média, saem da classe média e catapultam para essa terceira classe que eu vou partilhar consigo, têm uma mentalidade diferente. Eles estão na classe média porque não, mas a mentalidade não é da classe média, porque a questão é, a classe média é uma classe de transição, não é o lugar para você ficar. Está a perceber? Não é lugar para ficar, é um lugar de transição, porque aqui há duas possibilidades, ou você sobe ou você cai. Ficar é perigoso. Está a perceber? Ficar é extremamente perigoso. Você não quer permanecer na classe média por muito tempo. Quer se esforçar para sair, se livrar da classe média, porque aqui a força de gravidade aqui é extremamente, extremamente alta. Puxá-lo para outro lado, está a perceber? Então, a classe média gasta o seu dinheiro em passivos, pagando dívidas. A classe média está endividada, então e você sabe disso. Você que é da classe média que está assistindo, que está me escutando, está acompanhando essa lição, sabe muito bem porque você também está endividado. Pois. Yeah. Porque essa mentalidade pensa que isso aliás, é normal porque está sendo normalizado, mas só porque o fato de ser normal numa sociedade não significa que é correto, e porque todos estão a fazer isso, você também o faz. Uma mentalidade, e não pensa que não sabe como sair, e vai estar se metendo numa ratoeira e depois está numa situação que já não sabe como sair daí. Fica complicado. Ou então, você quer fazer, você quer transitar, quer sair da classe média para a próxima classe que eu vou mencionar. Não é classe alta, porque é verdade que na classe média temos classe média baixa, mas classe média alta. Independentemente disso, é classe média, não importa. A diferença aqui, essa categorização aqui, quem gasta tem mais para gastar mais, tão simples quanto isso. Mas o próximo passo, a próxima etapa é catapultar-te da classe média para a classe rica. E a diferença entre a classe média e a classe rica é que a classe rica gasta ou pega no seu dinheiro e investe em ativos. E você já sabe o que são ativos. É tudo aquilo que mete dinheiro no seu bolso. A classe rica está sempre a pensar em investir, em investimentos. Como é que eu posso multiplicar o dinheiro que eu já tenho? Ok? Como é que eu posso multiplicar? Então, o dinheiro já vem de várias fontes de renda, ok? Porque a classe rica não depende. A classe média que depende de uma fonte de renda. A classe rica já não. Por quê? Porque eles têm dinheiro a entrar de vários lados. Por quê? Pegou no seu dinheiro, investiu numa empresa, pegou o dinheiro. Outra parte do valor já investiu em ações de uma outra empresa, ou em várias empresas, na verdade, em uma multiplicidade de empresas, porque é extremamente, não há sabedoria nenhuma em investir em ações. Não compras ações de uma empresa, tu compras um portfólio, tu investes em um portfólio de empresas. Em as ações estás ganhando, estás recebendo dividendos de várias empresas, não uma única, está a perceber? Então, esta classe é assim que você pensa, e pega no seu dinheiro e investe em obrigações corporativas, ou obrigações de tesouros, ou seja, empresta, pega no seu dinheiro e dá emprestado ao Estado, ou mesmo a empresas, ou mesmo até em papel comercial, porque está naquela posição de Deuteronômio 28, em que diz, olha, tu emprestarás a muitos, não darás emprestado e não pedirás emprestado. Essa é a posição invertida. E a clássica é essa, quando pede emprestado é para investir em algo que mete dinheiro, é para investir em ativos. É interessante que a gente que pertence a esta classe aqui, classe média, que fala que fala teoricamente algo que apenas leu, que não sabe como funciona e não aplica. E quando aplica errado, porque não sabe, não tem conhecimento. Conheço muita gente, eu já li de muita gente, que pegou o dinheiro dos outros e iniciou um negócio e ficou rica desse jeito. Meu caro, cuidado, vá com calma. Vá com calma, vai com muita calma aí. Você não sabe como isso funciona e você não quer aplicar essa ideia, esse princípio cegamente. Não quero dizer que não funciona, mas tu tens que conhecer todos os ins e outs, tens que perceber como é que esse processo, esse sistema funciona.
Senão você vai se meter numa encruzilhada, vai se meter numa situação, vai se meter em apuros e vai se atolar cada vez mais em dívidas. Então não vem com essa ideia de coisas que você pouco entende, porque na verdade muitas vezes as pessoas estão numa posição porque entendem muito pouco sobre como é que o dinheiro funciona. E estamos aqui, é por isso que pessoas como eu estão aqui para educá-lo financeiramente, para ajudá-lo, na verdade. Porque todos nós precisamos de aprender. Eu estou cada dia aprendendo, a cada dia aprendendo. É por isso que estou aqui a partilhar consigo aquilo que eu aprendo nessa questão. Isso pode lhe ajudar. Isso pode ajudar mais uma pessoa. Se calhar não assim, mas vai ajudar uma outra pessoa. Ok? E o que me alegra é quando eu ouço, escuto depoimentos de pessoas, puxa, aquela lição, ok? Aquilo que tu disseste há anos atrás mudou a minha vida. Isso é esse tipo de coisas. Então, olha, você já sabe. A pergunta que eu tenho para si. Você já sabe quais são os três tipos de pessoas ou de classes? A qual delas você pertence? Está na classe pobre, classe média ou na classe rica? A classe pobre gasta todo o seu dinheiro em despesas para sobreviver. A classe média, todo o seu dinheiro vai para passivos, tudo que tira dinheiro do seu bolso, pagando dívidas, o cartão de créditos, tem empréstimo seja, dívida de consumos, dívida a pagar por casas, por carros, por mais alguma coisa. Essa é classe média. A classe rica é aquela que pega no seu dinheiro e investe em ativos. Classe rica, não que ela não seja endividada, até pode estar endividada, mas as suas dívidas estão em ativos. Está a perceber? Estão em ativos, de tal maneira que o seu colateral são os seus ativos. É por isso que uma das vantagens tem no curso sobre que eu dou, onde eu ensino sobre como investir na Bolsa de Valores, eu ensino que, por exemplo, uma das vantagens de investir, por exemplo, tu investes em ações ou em valores imobiliários, é que tu podes usar aquilo também como, como, como um colateral. Se tu vais à banca para pedir dinheiro emprestado, tens aquele colateral, olha, eu tenho estas ações, eu tenho estes valores imobiliários que têm este valor. Então a banca vai te dar dinheiro usando aquilo como colateral. Está a perceber? É assim que pensa, não é? Você que está na classe média, que simplesmente sabe gastar dinheiro e começar a falar coisas que os outros falaram e você não entende muito bem como é que funciona. Ah, bem, porque os outros fizeram isso, foram pedir emprestado dinheiro, enriqueceram, mas não és tu, tu não sabes como. Ele não sabe, nem contou-te toda a história, contou-lhe uma parte da história. Ok? Então, principalmente num contexto como o nosso mercado, onde o dinheiro é extremamente caro, provavelmente não vai funcionar tão bem para si. Mas pronto, não é para esta aula. Eu penso que já cheguei ao fim, eu penso que já falei, já esgotei aquilo que eu tinha para lhe dizer sobre esses três grupos de pessoas. Volto a reiterar, volto a repetir a mesma questão. A que grupo você pertence? A que grupo você pertence? Na classe pobre, na classe média ou na classe rica? Queremos transitar. Lembre-se, isto é uma mentalidade. É uma mentalidade, e a mentalidade, muitas vezes, a nossa forma de pensar, converte-se em comportamentos. Nós agimos como pensamos. Alright? Nós agimos como pensamos. Não é uma posição fixa, é uma mentalidade. Não é com base no que temos, é uma mentalidade. É por isso que a classe média é equivocada, porque ela tem dinheiro, pensa que é rica, porque pensa que riqueza é dinheiro. Não percebe que riqueza não é dinheiro. Riqueza são ativos. E ativos são algo que existe, que você, trabalhando ou não, continua a gerar dinheiro e continua por gerações. Essa aqui é a diferença. A classe média tem que trabalhar para ter dinheiro. A classe rica não, porque tem ativos. Não é o dinheiro que lhe faz rico, é a quantidade de ativos que está gerando renda para ti. Esse que era o segredo. Ok, aqui foi o Edgar Shoka falando. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.